Hello, my friend! Isso mesmo, o Vasco já está nos Estados Unidos, onde enfrenta amanhã o River Plate, aquele River Plate da Argentina que a gente encontrou nas semifinais da Libertadores da América de 98, mas amanhã é uma outra história. O Vasco estreou no Campeonato Carioca com empate e agora vai ser o primeiro jogo do chamado time principal. Mas olha, tem novidades muito em breves pintando no Clube de Regatas Vasco da Gama, no time que vai disputar a temporada 2023. E a gente vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas antes, um recado da Futebol Team. Se você sempre quis se tornar um jogador de futebol de verdade, agora é a sua chance. Apresentamos o Futebol Team, um gerenciador de futebol diferente de tudo o que você já viu. No Futebol Team, você vai criar seu jogador, jogar com e enfrentar outros jogadores online. Treine, desenvolva seu atleta e compre itens e melhoramentos para os jogos. Ou então, crie e gerencie times e entre em diversas ligas e copas valendo prêmios. Venha para o Futebol Team e dê a vida ao jogador dentro de você. Registre-se pelo link e receba 200 pontos de energia de bônus. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa segunda-feira, começando mais uma semana aqui no canal Atenção Vascaínos, vamos trazer muitas notícias para você e eu peço apenas o seguinte: você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Aqui embaixo tem um botão, você clica, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ser informado e sempre deixe o like nesse vídeo, que é importante, é só clicar no curtir e compartilhar, porque ajuda ainda mais. Você copiando o link, jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, vem outros vascaínos para poder assistir os nossos vídeos aqui no canal Atenção Vascaínos. E nesse Bom Dia Gigante eu vou abrir nessa segunda-feira falando sobre o Campeonato Carioca. Até porque ontem foi finalizada a primeira rodada da competição. Você está vendo na tela os resultados. O Vasco, infelizmente, na sua estreia, empatou com o Madureira em 0-0, jogando em São Januário, e por isso na tabela de classificação tem apenas um ponto, ocupando a 6ª posição nesse Campeonato Carioca até o momento, até porque o nosso rival Flamengo já jogou 2 partidas, uma antecipada da 5ª rodada na última quinta-feira e o jogo de ontem, onde venceu a equipe da Portuguesa por 4-1. Mas com esses resultados, o Vasco, como eu disse, ficando na 6ª colocação, e o Vasco que agora vai enfrentar na quinta-feira, jogo esse contra o Audax do Rio, jogo que vai ser realizado no estádio da Ilha do Governador, o estádio da Portuguesa da Ilha. O Vasco jogando essa partida na quinta-feira com transmissão dos canais Bandeirantes. Então fique ligado para acompanhar essa partida entre Vasco e Audax. Outra informação importante, falando sobre o jogo de sábado, a torcida do Vasco lotou o estádio, mais de 16 mil pessoas, mas o Vasco não conseguiu sair do 0-0 contra a equipe do Madureira. O jogo com muitos reservas dos reservas para essa partida. O técnico nem foi o Maurício Barbieri, mas a gente vai trazer aqui nesse Bom Dia Gigante a fala de um dos jogadores que se destacou nessa partida, que foi o jovem zagueiro Zé Vitor. E ele fala sobre esse empate com o Madureira, que poderia ter sido uma vitória, mas também o trabalho que está sendo feito por Maurício Barbieri nessa pré-temporada. Eu acho que fizemos um grande jogo, cara. Primeiro jogo da temporada, a gente soube suportar as adversidades, independente do time estar mesclado ou não. Todo mundo tem uma história para estar aqui vestindo essa camisa, uma história positiva. E eu acho que é normal abafar. Primeiro jogo da temporada, até onde a gente suportou, a gente foi superior no jogo, deixou de ganhar o jogo, mas o futebol é isso, faz parte. Cara, o professor Barbieri acolheu a gente muito bem, como a gente também acolheu ele, aí eu acho que deu liga às coisas. E o que o torcedor pode esperar é um Vasco igual ano passado, unido, focado, batalhando por coisas grandes esse ano. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande temporada. E como eu disse, o técnico do Vasco não foi Maurício Barbieri nessa estreia contra o Madureira, até porque ele está no elenco principal que vai realizar as partidas amistosas nos Estados Unidos. Quem comandou o Vasco nessa estreia no Campeonato Estadual foi Emílio Faro, auxiliar técnico, e o próprio Emílio fala aqui nesse Bom Dia Gigante sobre essa questão do Vasco no trabalho que está sendo feito por Maurício Barbieri durante a pré-temporada e até a possibilidade de aproveitamento de alguns jogadores que estavam na Copinha que vão ingressar o time profissional para as próximas rodadas, principalmente o jogo contra o Audax e o clássico com o Botafogo. Confere só a palavra de Emílio Faro. A gente está num cenário inicial. E dentro desse cenário inicial, a gente tem um grupo que está sendo oportunizado aqui no Campeonato Carioca e um grupo que está se preparando nos Estados Unidos.
A ideia aqui, o Maurício deu treino para esses jogadores, criou uma situação de como esses jogadores iam jogar, qual era o plano de jogo, a gente atua nas estratégias, nas situações de observação das trocas, mas existe já todo um cenário de um Vasco só. Apesar de o time estar nos Estados Unidos, o grupo se preparando e um grupo sendo oportunizado, o Vasco é um só. Por isso que a gente vai se cobrar sempre. O resultado hoje, dentro de casa, a gente buscou a vitória. A gente tentou a vitória. E dentro dessa oportunidade, a gente vai olhar com uma análise com muita calma, observar os garotos que vieram da Copinha e aí ver que eles vão começar a ter uma oportunidade para maturar. Hoje entrou um zagueiro que é 2005. E aí você vê a juventude do Vasco sendo oportunizada a vivenciar um jogo do profissional. O campo hoje de trabalho está muito fértil, está muito favorável para as coisas que estão vir à frente. E o Vasco entra em campo amanhã, 9h30 da noite, jogo que será realizado na Flórida contra a equipe do River Plate da Argentina, jogo muito esperado porque vai ser o primeiro jogo desse time que é chamado de time principal do Vasco, que daqui a pouco a gente vai falar sobre peças que podem ingressar nessa equipe. E o técnico Maurício Barbieri vai também fazer o seu primeiro jogo como técnico do Vasco oficialmente, já que fez alguns jogos de treino no CT Moacir Barbosa, mas agora sim, com súmula, camisa oficial, vai ser nesse confronto contra a equipe do River Plate. E o provável time do Vasco para essa partida deve ser o seguinte: Alexander ou Ivan no gol, na lateral direita Puma, a zaga com Miranda e o Léo e o Piton na lateral esquerda. No meio-campo, uma dúvida: Zé Gabriel ou Jair, Figueiredo e Nenê. E lá na frente, Orediano ou Gabriel Peck, Eric Marcos e Pedro Raul. Esse o provável time do Vasco para esse confronto contra o River Plate. E quem vai falar sobre a expectativa desse duelo é ele, Jean Faísca, que chega no nosso Bom Dia Gigante. Fala, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Expectativa grande. Depois de um bom tempo, o torcedor vascaíno vai poder se reencontrar com a sua equipe titular, com aquilo que o Vasco tem de melhor. E olha que esse de melhor fazia alguns anos que a gente já não podia afirmar. Há quanto tempo, torcedor, que o Vasco não iria fazer uma partida que o Vasco tinha contratado um titular do Atlético Mineiro, um titular do São Paulo, um titular do Corinthians? Eu, particularmente, não lembro. Era um Vasco que só apresentava aos seus torcedores aquilo que não servia mais para nenhum grande clube brasileiro. Aí o Vasco vivia de apostas, de jogadores que em algum momento tiveram algum sucesso na carreira, que já estavam em declínio, enfim. Amanhã à noite, contra a equipe do River, a gente vai poder ver o início de uma nova jornada desse Vasco SAF. A gente sabe e entende que vai precisar de muito ainda. Várias contratações ainda para você falar que o Vasco tem um time forte. Agora, o início dessa pavimentação a gente vai poder observar amanhã à noite. Quem sabe já com a estreia do Ivan no gol, quem sabe com o Jair de volante ali, que foi apresentado pelo Paulo Brax no dia de ontem. O Orediano, que nas imagens aí da Vasco TV já apareceu fazendo gol, finalizando bem. Enfim, curioso para ver esse novo modelo do Barbieri com essas novas peças. E amanhã é o dia e eu já convido você aqui. Amanhã tem pré-jogo, tem pós-jogo, enfim, uma ampla cobertura do canal Atenção Vascaínos para esse Vasco e River. Abraço, galera! E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco divulgou ontem a questão dos ingressos para esse jogo entre Vasco e River Plate. Você que está nos Estados Unidos, está ali na Flórida, quer assistir esse jogo? Tranquilidade, vai no site ticketmaster.com que tem todos os detalhes para essa partida entre Vasco e River Plate, jogo esse que será realizado amanhã às 9h30 da noite. Uma informação importante: o jovem meio-campista João Laranjeira não teve relacionado para a partida contra o Madureira. A explicação por parte do Vasco é que ele passou toda a semana no departamento médico, não treinando no campo. Não é uma questão muito grave, mas mesmo assim esse incômodo o tirou dessa partida contra o Madureira. A expectativa é saber se ele vai
vai poder ou não atuar contra o Audax na quinta-feira. Outra informação para fechar esse Bom Dia Gigante, uma informação fofinha, essa foto do Rodrigo Dinamite e de sua filha Valentina, próxima à estátua de Roberto Dinamite, porque durante a partida contra o Madureira, o Vasco fez várias homenagens a Roberto e tá aí a Valentina com a camisa 10 do Vasco, homenageando o grande Roberto Dinamite. Um beijo, Rodrigo, um beijo, Valentina, e saudades eternas do grande Bob. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E o Vasco apresentou ontem de forma oficial a contratação do goleiro Ivan, jogador de 26 anos, que veio por empréstimo do Corinthians por um ano. Tá aí a foto dele com Paulo Brax. Ele vai vestir a camisa 97, chega por empréstimo por um ano, mas com opção de compra ao final desse contrato. E o Ivan fala sobre essa questão de não vir jogando nas últimas temporadas e se esse ritmo ele pode pegar no Vasco muito rapidamente. Acho que todo jogador ele quer estar em campo, né? Mas independente disso, eu me dou o máximo nos treinamentos. A gente sabe que é um pouco diferente, ainda mais para goleiro, que precisa de ritmo, precisa de jogo, ritmo de jogo. Mas eu acredito que conforme for passando os treinos, também agora a nossa preparação aqui nos Estados Unidos vai ser muito importante para mim também, né? Eu passei um período fora do país, querendo ou não, foram pouco tempo, mas é bastante diferente, né? Questão de clima, questão de tempo mesmo, então, mas rapidamente eu vou me adaptar, né, por estar tempo aqui no Brasil, ter jogado muito tempo aqui, e isso vai ser facilmente de reverter, e jogo a jogo a gente vai pegando ritmo e dar sequência na carreira. Outro jogador que foi apresentado ontem por Paulo Brax, você tá vendo a foto aí na tela, é o volante Jair, jogador de 28 anos, que veio comprado pelo Vasco, 80% dos seus direitos. O Vasco fez essa aquisição, contrato de 3 anos, e o Jair fala sobre essa expectativa de jogar com a camisa do Vasco, já que ele vem de títulos pelo Galo, que possa repetir alguns dessas conquistas aqui em São Januário. Fala aí, Jair, e também fala sobre a torcida do Vasco. Ansioso e motivado, né? Motivado. Tô ansioso para estrear, para vestir a camisa do Vasco e poder estrear com ela. E tenho certeza que aqui dentro todos têm o mesmo pensamento, que é buscar títulos, que é colocar o nome na história do clube. E eu vou fazer para que isso aconteça. Logo quando se falaram, né, que existia a possibilidade de eu vir para o Vasco, encontrava muito torcedor vascaíno, qualquer lugar que eu ia, até em Minas. Então eu vi o quanto o torcedor é apaixonado, o quanto o torcedor está aqui para incentivar o Vasco, e isso me fez querer vir para cá, entendendo que o Vasco é um clube gigante, e isso me motiva a cada dia, me motiva a buscar coisas grandes aqui dentro do clube, e espero corresponder à altura e fazer o possível para que as coisas aconteçam. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar, claro, sobre reforços, até porque o Vasco anunciou Ivan e Jair de forma oficial, o Orediano já tinha sido apresentado, o Vasco contratando 9 jogadores e vai buscar novas situações. A gente tem informações de bastidores que o Vasco busca pelo menos um novo goleiro, até porque a questão do Thiago Rodrigues não vem sendo muito boa trabalhada dentro do elenco do Vasco, então o Vasco vai sim buscar um novo goleiro. Tem a questão do zagueiro, já que a questão do Manuel Capasso parece que deu água, o Vasco praticamente não vai mais contratar esse jogador, então deve trazer um novo zagueiro, além de um volante, mais ou menos ali um primeiro volante, um camisa 5 e, claro, um armador para vestir a camisa 10 do Vasco, para jogar na mesma função que Nenê, que tem contrato apenas de 4 meses com o Vasco. Então o Vasco, sim, buscando pelo menos mais 4 contratações para esse início de temporada, e aí sim, durante 2023, o Vasco vai sim buscar outros jogadores para acrescentar nesse elenco, visando boas campanhas. E quem fala sobre essa questão de contratações, garantindo que vão vir mais jogadores e jogadores grandes, é ele, o executivo de futebol
futebol do Vasco, Paulo Brax. A gente tem um processo de reformulação de elenco, já são 9 contratações e a gente não vai parar por aí. A gente quer objetivos altos e para objetivos altos a gente precisa de jogadores com nível alto. Tá aí, o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, garantindo que vem mais contratações por aí, e ele falou sobre essa questão de grandes jogadores com grandes objetivos. E o Vasco pode sim buscar grandes jogadores no mercado para acrescentar nesse elenco visando 2023. E agora eu pergunto para você, torcedor, dessas 4 contratações, um goleiro, um zagueiro, um volante e um armador, qual seria a outra posição que o Vasco poderia buscar com jogadores? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que é importante a sua participação aqui nesse Bom Dia Gigante. E dê nomes, sugira nomes aqui de goleiros, de zagueiros, de meio-campistas. É muito importante a sua participação aqui nesse Bom Dia Gigante. Mais uma vez, você que ainda não é inscrito no canal, dá essa moral, pô. Já somos mais de 200 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda se inscrevendo aqui embaixo no canal, deixando sempre o like no vídeo, acionando o sininho das notificações, compartilhando nossos vídeos e também assistindo o nosso segundo canal Ave Mais. Você que não sabe que a gente tem um segundo canal, vou fazer o seguinte, o card está passando aqui em cima, é o Ave Mais, vai lá, corra, assiste nossos vídeos que também tá muito bacana o nosso segundo canal, o Ave Mais. Eu conto demais com a sua audiência em todos os nossos vídeos e hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, ao vivo aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, ótima segunda-feira, eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante. Valeu galera, fui!